em locais proibidos, viu? Ultrapassagens que podem acabar resultando em... acontecem não só nas rodovias federais, como também nas rodovias estaduais. Hoje à tarde foram registrados aí pelo menos dois acidentes em Goiás. Um deles foi na GO 116 em Formosa. Um carro e uma caminhonete acabaram batendo de frente. As imagens nós vemos aí, o estrago foi muito grande, mas apesar desse estrago, 3 pessoas, os 3 ocupantes dos 2 veículos tiveram apenas ferimentos leves. Eles acabaram sendo socorridos ali pelo SAMU no local mesmo. E uma informação que chegou para a gente agora há pouco é que houve um capotamento no trecho urbano da BR-153 em Anápolis. Uma mulher teria perdido o controle do carro, acabou batendo numa mureta de cimento que fica ali na lateral de um viaduto e capotou. Então fica o alerta aí para todo mundo, porque essa volta para casa, ao que tudo indica, deve se estender até no começo do dia de amanhã. Então prestar bastante atenção, viu, gente? Nós até preparamos uma reportagem para vocês sobre essa volta para casa dos goianos depois do feriadão. Vamos ver. Na rodoviária de Rio Verde, o vai e vem de pessoas no início da tarde ainda era tranquilo, mas segundo a administração, houve aumento de 50% no número de passageiros. Esse feriado, pós-pandemia, foi o melhor feriado que teve aqui no terminal rodoviário. Conversando com os gerentes das empresas, eles aguardavam sim um movimento bom, mas foi melhor do que eles esperavam. Mesmo assim, a Luana não teve dificuldade para comprar passagem para o estado de Alagoas. Entrei no site e só tinha 6 vagas. O ônibus está lotado. Aí você já garantiu? Sim, já. A volta para casa dos goianos até que foi tranquila. Em Catalão, o fluxo na BR-050 foi pequeno no início da tarde. Mesma situação no trecho da GO 330, saindo de Três Ranchos, principal cidade turística da região. O trânsito na BR-040, na região do entorno, também foi calmo. Apesar do movimento tranquilo nas rodovias federais do estado, a PRF registrou aumento de 35% no fluxo de veículos. Por isso, desde a última sexta-feira, as fiscalizações foram reforçadas. Os policiais flagraram motoristas dirigindo bêbados e várias ultrapassagens em faixa contínua. Em 3 dias, foram registradas 382 ultrapassagens em locais proibidos. No feriado de 7 de setembro do ano passado, 5 das 6 mortes registradas pela Polícia Rodoviária Federal em Goiás foram em trechos como este daqui, de faixa contínua. Por isso, durante a Operação Independência deste ano, a PRF intensificou as fiscalizações nas rodovias de pista simples. As ultrapassagens proibidas normalmente são responsáveis pelas colisões frontais. Evitem, elas são perigosas porque realmente fazem muito mal para quem está na estrada, porque elas matam, elas machucam. Fica o recado aí para quem ainda não pegou a estrada, mas tem que voltar para casa, bastante atenção e redobrado até triplicada, né, Gabriela? Tem que ter muito cuidado, muito acidente acontecendo ainda, né, Manu? E muita atenção nessa volta para casa, então. Muito obrigada pelas informações. E manifestações em várias cidades goianas marcaram o feriado de 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Em Jataí, teve uma carreata em defesa do presidente Jair Bolsonaro na Avenida Goiás, no centro da cidade. Carros e caminhões estavam enfeitados com bandeiras do Brasil. Os manifestantes fizeram um buzinaço. Também em Jataí, teve manifestação contra o presidente na Praça Tenente de Omar Menezes. Os participantes criticaram a alta nos preços de alimentos e combustíveis e pediram por mais vacinas e investimentos em educação. Em Itumbiara, os manifestantes a favor do governo de Jair Bolsonaro se reuniram no espaço Capim de Ouro, na orla do Rio Paranaíba. Depois, eles seguiram de carro pelas ruas da cidade, fazendo muito barulho. E na cidade também teve protesto contra o governo do presidente Jair Bolsonaro. Os manifestantes se concentraram em frente ao estádio JK. O grupo arrecadou cestas básicas que serão doadas para famílias carentes. Em Rio Verde, teve manifestação de apoio ao presidente. Os manifestantes percorreram ruas e avenidas em motos, bicicletas, carros e até a cavalo. Aviões de pequeno porte com as cores do Brasil sobrevoaram a cidade.
De tarde, também em Rio Verde, um grupo contrário ao governo federal promoveu um ato político-cultural no bairro Céu Azul, na periferia da cidade. O ato fez parte da programação do Grito dos Excluídos. Anápolis teve 2 manifestações neste feriado. De manhã, apoiadores do presidente Bolsonaro se concentraram no Parque da Jaiara. Depois, percorreram as principais avenidas da cidade em carros e motos até a Praça Dom Emanuel, onde teve um ato a favor do governo. No meio da tarde, manifestantes contrários ao governo de Jair Bolsonaro se reuniram na Praça Dom Emanuel, no centro de Anápolis, para um ato político-cultural que fez parte da programação do Grito dos Excluídos. Em Catalão, um grupo que é contra o governo Bolsonaro fez uma manifestação hoje cedo em uma feira que acontece toda terça na cidade. Os manifestantes abordavam frequentadores e entregavam panfletos. E vamos saber agora, então, como é que fica a vacinação contra a Covid-19 em Anápolis. Viu que a cidade estava desde a última quinta-feira sem vacinar ninguém com a primeira dose. Aí veio o fim de semana, depois teve também um feriado, né? E aí essas doses, então, ficaram sem vacinação na cidade. O Jonathan Moreira já está aqui ao vivo, então, e conta pra gente como é que vai ficar. Se Anápolis recebeu aí novas doses, como é que tá a situação por aí? Boa noite para você, Jonathan. Como é que tá, Gabriela? Boa noite para você também, para todo mundo que está acompanhando a gente. Como você disse, explicou aí, o último dia de aplicação da primeira dose aqui em Anápolis foi na última quinta-feira. Desde então, a aplicação da primeira dose segue suspensa por falta de imunizantes. O Estado antecipou o envio de uma remessa, chegaram ontem as doses, mais de 10 mil doses, e a expectativa e previsão da Prefeitura é que a vacinação para o público de 18 anos ou mais seja retomada aqui na cidade amanhã. Também há expectativa aí para que seja retomada a vacinação com a primeira dose para os adolescentes com 12 anos, aquelas pessoas entre 12 e 17 anos com comorbidades, grávidas, mulheres que deram à luz recentemente e também autistas. Você que é de Anápolis, para conferir o posto de vacinação mais perto de você, é só acessar o site da Prefeitura de Anápolis, anápolis.gov.br. Essas doses, para chegar aos municípios do interior, elas passam por um longo caminho, saem do Ministério da Saúde, chegam até a Secretaria Estadual de Saúde e só então elas são encaminhadas para o interior. A remessa prevista para chegar aqui em Goiás hoje pela manhã, ela foi adiada. O comunicado foi feito ontem pelo Ministério da Saúde para todos os estados. Portanto, as 90 mil doses que chegariam hoje vão chegar amanhã às 8h40 da manhã em virtude das manifestações. Isso deve atrasar ainda mais a retomada da aplicação da primeira dose em municípios como Jataí, Rio Verde, Trindade e Senador Canedo, que estão sem imunizantes para a aplicação da primeira dose. Gabriela? Obrigada, viu, Jonathan, pelas informações. Infelizmente, a Covid não tira folga, né? O pessoal tem que vacinar e tem que chegar logo vacina para todo mundo. Muito obrigada, viu, pelas informações. A gente está falando aí de Covid, né? Mas também tem a dengue, viu, gente? Mais uma pessoa morreu por dengue aqui em Goiás. Só nesse ano já foram 18 mortes confirmadas aqui no estado. E mesmo agora, nesse tempo seco e com toda essa preocupação com a Covid-19, que também é muito importante, né? Os cuidados com a dengue não podem parar. A vítima é de Águas Lindas de Goiás, na região do entorno do Distrito Federal. E esse foi o primeiro registro de morte no ano na cidade. De acordo com o boletim epidemiológico, 18 óbitos já foram confirmados em 2021. Os registros da Secretaria Estadual da Saúde mostram que as cidades com mais mortes por dengue no estado são Cristalina com 3 mortes, Goianésia também com 3, Anápolis com 2, Águas Lindas e Campo Norte com 1 óbito. Já falando em casos notificados da doença, Goiânia tem 7.087, Aparecida de Goiânia, 5.784 casos, Cristalina com 3.559 e Formosa com 3.344 notificações. Os ovos do mosquito Aedes aegypti podem resistir até 450 dias em um local seco. Só que no primeiro contato com a água, eles vão eclodir. Daí a importância de se fazer a limpeza desses locais que acumulem água e evitar que tais criadouros estejam aí, bem perto de você, no quintal de casa ou mesmo no terreno ao lado.
Os sintomas da dengue são típicos de qualquer doença viral. Então, sintomas como dor de cabeça, febre, dor no corpo, cansaço, são sintomas muitas vezes menosprezados. E a dengue, sim, ela é uma doença potencialmente grave, principalmente quando acomete idosos e crianças. O ex-marido da vendedora Vanessa Rodrigues da Silva foi preso pela polícia. Ele confessou que matou a ex e escondeu o corpo dela no quintal da fazenda dele, em Novo Planalto, no norte do estado. Miguel Bento Fraga Filho foi preso numa casa em São Miguel do Araguaia e levado para a delegacia de Porangatu. Ele era considerado foragido pela polícia por ser o principal suspeito da morte da ex-mulher, Vanessa Rodrigues da Silva, de 31 anos. Nós tivemos diversas informações, a respeito do paradeiro dele. Nós fizemos uma análise dessas informações e uma equipe se deslocou até São Miguel do Araguaia, enquanto uma outra equipe ficou analisando as informações aqui em Porangatu, sempre uma em contato com a outra. Ele confessou o crime e foi preso e apresentado aqui na delegacia de Porangatu. Vanessa ficou desaparecida por 2 semanas. O corpo da vendedora foi encontrado queimado e escondido dentro de um saco de lixo na fazenda de Miguel, que fica em Novo Planalto, no norte goiano, no dia 27 de agosto. Miguel e Vanessa foram casados por 15 anos. Há 1 ano, eles estavam separados, mas viviam na mesma casa. A família de Vanessa disse que eles tiveram um relacionamento conturbado. A vendedora deixa 2 filhos. Nós não conseguimos falar com a defesa de Miguel Bento Fraga. Em Niquelândia, no norte do estado, a polícia apreendeu 16 quilos de pescado e prendeu também um homem por crime ambiental, viu? O Tiago Costa, então, está ao vivo aqui com a gente já para contar os detalhes. Boa noite, Tiago. Boa noite, Gabriela. Boa noite para todos que acompanham a gente. Olha, a Polícia Militar parou o condutor desse veículo na GO 535, ali no trecho entre Niquelândia e região Serra da Mesa. A Polícia Militar encontrou dentro do porta-malas uma caixa térmica com 16 quilos de pescado, entre eles tucunaré, piranha, traíra e piau. Tinha também uma rede de pesca malha 5, conhecida como limpa-poço, já que é tão fina e captura peixes menores. Dentro do pescado tinham muitos tucunarés ainda filhotes, que estavam abaixo do tamanho permitido para captura. Então, esse homem foi levado para a delegacia e autuado em flagrante. Gabriela, volto com você no estúdio. Obrigada, viu, pelas informações, tá, Tiago? E uma igreja católica de Quirinópolis, no sudoeste do estado, foi invadida por bandidos. E o pior, viu, gente, é que é a 3ª vez só esse ano. A Manuela Messias, então, está ao vivo e tem mais detalhes para a gente. Oi de novo, Manu. Oi de novo, Gabriela. Dessa vez os bandidos não perdoaram nem o sino da igreja, acredita? Nem o sino da igreja, nem o forro de um galpão que fica ali do lado da igreja. Nas imagens dá pra gente ter noção do estrago que eles fizeram por lá. Parte da escada principal foi quebrada, uma outra escada que dá acesso ao sino também foi retirada do lugar para que eles pudessem, pegar o sino ali. E os criminosos, além disso, fizeram muita bagunça e reviraram tudo, gente. A Igreja Velha Matriz, ela é um patrimônio histórico do município de Quirinópolis. Ela está fechada por causa da pandemia, mas em tempos normais acontecem várias celebrações por lá, viu? Como você mesma disse, essa foi a 3ª vez que os criminosos invadiram a igreja. O padre responsável pela paróquia disse que já registrou vários boletins de ocorrência e cobra mais segurança lá na igreja, viu, Gabriela? Tá precisando, né, Manu? Muito obrigada, viu, pelas informações. A gente procurou a Polícia Militar, que disse que vai reforçar o patrulhamento na região da igreja. Agora, às 6h50, de volta com o Jornal Anhanguera para te mostrar que o feriadão de calor levou muita gente para a água, né? O pessoal foi aí se refrescar, tudo bem até então. Só que o descuido provocou uma série de afogamentos, viu? O mais recente foi nessa tarde em Itumbiara, no sul do estado. Por isso, a repórter Luana Nunes chega com mais detalhes para a gente do como que foi esse afogamento, o que aconteceu por lá. Quais são as informações para a gente então? Luana, boa noite para você. Ei, Gabi, boa noite para você e para todos. Realmente aí um feriado prolongado de muitos afogamentos, infelizmente, e de muito trabalho também para o Corpo de Bombeiros. Eu estou aqui na prainha, daqui do Rio Paranaíba, onde foi esse afogamento que aconteceu agora à tarde. Um homem que estava aqui acabou se afogando, ele foi retirado da água com a ajuda de outras pessoas que estavam aqui.
Nesse local aqui é comum as pessoas virem para poder nadar, principalmente em dias de muito calor. Esse homem não foi identificado ainda, o SAMU fez o atendimento para ele, né? Até fez manobras de ressuscitação, mas sem sucesso. O corpo desse homem foi encaminhado para o IML aqui de Itumbiara e aguarda aí, né, o reconhecimento por alguém da família. Esse é o segundo caso de afogamento que acontece aqui em menos de uma semana, porque no fim da semana passada teve um afogamento em Santa Cruz. Em Formosa também teve um afogamento. Um homem de 21 anos morreu afogado na Lagoa Bela Vista. Esse caso ele aconteceu no domingo, mas só hoje o corpo desse homem foi localizado pelo Corpo de Bombeiros. Segundo aí o Corpo de Bombeiros, esse homem estava a 2 metros de profundidade e a 50 metros da margem da lagoa. Em Goiânia também, ontem foi registrado um afogamento no Parque Ecológico Altamiro de Moura Rocha. Os mergulhadores localizaram aí o corpo desse homem, que não teve a idade, que a idade ainda não foi falada, a 15 metros da margem do rio. Em Aruanã, o Paulo Henrique Lúcio Pereira estava lá com a família, né, no rio Araguaia, e ele acabou também morrendo afogado. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele teria tentado fazer um mergulho e acabou sendo puxado aí para um banco de areia. Gabi, eu volto com você. Obrigada, viu, Luana, pelas informações. Boa noite. Goiânia bateu o segundo dia seguido de recorde de calor. Tá muito quente, né? A temperatura aqui na capital chegou a 38 graus e meio na tarde de hoje. Até então, o dia mais quente do ano aqui na capital. A umidade chegou a níveis críticos, viu? 11%, muito seco. E aí vale aqueles cuidados de sempre, né, gente? Beber muita água, procurar uma sombrinha e se cuidar. E Goiás bateu recorde de queimadas, viu? Só nesse ano foram mais de 2.500 incêndios em todo o estado. Além de incontáveis prejuízos para o meio ambiente, o fogo também tem prejudicado o fornecimento de energia em várias cidades. Nesse calorão chega a ser estranho ver alguém com roupa de manga longa, né? Mas é para proteger a pele do sol de quase 40 graus no norte do estado. Toda a proteção vale. A sombrinha se tornou a melhor companheira da dona Neuzita. Tá insuportável, não tô aguentando esse calor. Temperatura alta, umidade baixa, nem sinal de chuva. Condições ideais para as queimadas que aumentam bastante nessa época do ano. Em comparação com 2020, o número de queimadas aqui em Goiás já é 24% maior. Só neste ano foram registrados mais de 2.500 focos de incêndio aqui no estado. Os dados são do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Nesta fazenda, em Jataí, o fogo destruiu maquinário e parte da produção de eucalipto. No Parque Ecológico Altamiro de Moura Pacheco, perto da barragem João Leite, as imagens do alto mostram o tamanho da área atingida pelo fogo. E o risco de queimadas continua alto, porque, pela previsão, a chuva ainda deve demorar para chegar em todo o estado. Por enquanto, pequena possibilidade de chuva lá no extremo sudoeste do estado de Goiás por volta do dia 10. Para o restante do estado, infelizmente, vamos continuar aí com temperaturas elevadas e umidade relativa do ar baixa. Chuva fraca, né? Então todo mundo tem que ter muito cuidado, viu? E ainda falando de queimadas, o incêndio no Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco já dura mais de 24 horas. Os bombeiros passaram a noite aí no combate às chamas, só que novos focos surgiram hoje ao longo do dia. E o fogo começou em outra área, perto da cidade, e se alastrou até a unidade de conservação, onde fica o reservatório do Ribeirão João Leite. A imagem é impactante, registrada com um drone pelo repórter cinematográfico Adriel Santos. Mostra a linha de fogo se aproximando de um dos símbolos mais encantadores da nossa flora, o ipê amarelo. Alguns minutos depois, toda a área é consumida pelas chamas. Mas o ipê amarelo, imponente, resiste ao fogo, com a beleza das suas flores.